Então, vamos lá, vamos compartilhar aqui com vocês. A gente terminou na aula passada, há muito tempo atrás, né? Com a figura dos pontos de equilíbrio. Acho que esse assunto já deu para trabalhar bem, né? Já deu para fixar. A gente vai continuar com esse assunto derivado do custeio variável. Então, o tema que a gente vai conversar hoje, ele também usa a figura do custeio variável para os seus cálculos. E é a teoria da restrição. Alguém já ouviu falar nessa dita teoria da restrição? Não. Não, professor. Não? Ela caiu, não nessa prova agora do CRC, mas caiu na prova anterior. A questão que envolvia teoria das restrições. O CRC não costuma nominar como teoria das restrições, mas a filosofia é da teoria das restrições. Isso. Então, o que é essa dita teoria das restrições? Filosofia geral de gerenciamento, desenvolvida por Eliel Goldratt e utilizada como uma forma de aceleramento do crescimento das empresas, então uma forma de aprimorar o desempenho das organizações. Ele escreveu em um livro essa teoria, né? Deixa eu pegar aqui o livro. Não o livro em si, que eu não estou com o meu HD. Só que eu estou procurando aqui na internet, eu não estou achando. Aqui, esse livro, A Meta. Então, dentro dessa teoria, desse livro dele, ele é um físico, por incrível que pareça. E, segundo o pensamento dele, as empresas teriam, é estranho pensar isso, mas elas teriam ganhos infinitos se a empresa não se deparasse com algum processo de restrição no seu funcionamento, na sua operação. Então, sempre existe algo no conduzir de uma empresa que faz com que ela tenha uma restrição nesse teórico, né, ganho infinito. Então, esse princípio da teoria das restrições se resume ao aumento da lucratividade. Então, é visto
nesse processo a lucratividade sempre como a meta final, o objetivo da empresa, através de uma gestão adequada da produção, ou seja, da restrição. Isso que se não existisse uma restrição, a empresa teria lucros infinitos. Será que faz sentido esse pensamento? O que vocês me dizem? Tem lógica? Se não existisse uma restrição dentro da empresa ou no processo empresarial, o ganho seria infinito. Tem ou não, gente? Vocês podem falar, tá? Não? Sim? Talvez? Fui tomar café? Estou assistindo a novela? Olha, professor, eu acho que sim. E o que a gente pode enxergar como essas restrições? Será que a própria capacidade da empresa não é uma restrição? Sim. Uma restrição um pouco mais ampla, mas é um limitador. Uma determinada máquina pode ser um gargalo nessa produção? Pode. A quantidade de matéria-prima que eu tenho disponível? Também pode. Então, as empresas elas podem se deparar com inúmeros fatores de restrição que fazem com que essa empresa não consiga aumentar o seu ganho. E para ele, nesse livro A Meta, ele enxerga a empresa como uma corrente, onde sempre em uma corrente existe um elo fraco. Então, sempre tem um departamento na empresa que está gerando, não vou falar esse problema, mas essa limitação. E a empresa precisa pensar nessa corrente como um todo e sempre buscando fortalecer o elo que está sendo considerado mais fraco. Então, para ele, a empresa precisa sempre ter um pensamento global. A gente enxerga a empresa como um sistema, realmente, onde uma peça ou uma parte do sistema falha ou apresenta problemas de eficiência, vai comprometer todo o funcionamento desse sistema. E a gente deve fazer apenas ações locais que deverão fortalecer esse elo fraco da corrente. Então, a gente vai fazer o que, segundo essa teoria? Focar apenas os recursos escassos nas restrições. Então, um gestor que trabalha baseado nessa teoria vai sempre identificar a área que está sendo o gargalo produtivo, vamos falar assim, onde está gerando um problema de produção, de eficiência, e sempre vai buscar melhorar esse elo, melhorar essa área, ou resolver o devido problema que está existindo e que está limitando a produção.
E ele sempre vai continuar trabalhando nesse elo até que outro elo se torne mais fraco, ou outra área se torne um fator mais restritivo do que esse que a gente vem trabalhando. Então, supondo que a gente tem duas áreas que têm uma limitação de funcionários, a gente vai trabalhar a área que tem mais limitação, vai diminuindo a limitação, vai retrabalhando, realocando funcionário, contratando, até que ela tenha sua capacidade melhorada, e uma hora outra área vai começar a ocupar o lugar dela como problema. Aí o gestor sai dessa área e começa a focar na redução do problema dessa segunda área. E assim vai se tornando um ciclo. E será que funciona esse acompanhamento premeditado das áreas até que você resolva o problema de uma e passe a trabalhar em cima de outra? Então, a ideia dele é justamente concentrar o esforço, que muitas vezes são realmente escassos, né? Nessas áreas que estão travando a produção ou travando o processo de obtenção do lucro. Pode ser problema interno e inclusive problemas externos, né? Problema de demanda pode ser classificado como um elo fraco na corrente e que também pode ser trabalhado. Então, existem vários processos que podem ser melhorados, sempre visando o objetivo, ou o que ele chama no livro, a meta, que é aumentar o lucro. Faz bem ao perfil de empresário, né? Pensamento assim. Então, se a gente for pensar na meta da empresa, a gente costuma fazer um pouco de confusão com metas, desdobramento de metas de desempenho. Mas esse desdobramento de metas de desempenho individual ou de setores não são na meta, quando pensa-se na teoria das restrições. São condições para atingir essa meta. Então, sempre quando a gente coloca metas, não tem como não chamar de meta, é estranho, porque a gente é tão condicionado a gente a chamar o nosso resultado de meta, mas ele, na verdade, são condições para que a empresa chegue no lucro que ela deseja. Então, exemplo, se a gente pegar a satisfação de cliente, isso é uma meta para a empresa? Na teoria das restrições, não. Isso é uma condição necessária. Então, eu preciso atingir essa condição buscando essa dita lucratividade. Então, processos de classe mundial. O que será que isso quer dizer? Processos de classe mundial. A empresa ser conhecida mundialmente no seu segmento de atuação, com o seu produto, e assim ela ampliar os seus potenciais mercados. Isso é uma meta? Não. É uma condição necessária. Qualidade de produto sem retrabalho. Isso é meta? Não. Condição. A liderança competitiva, vantagem competitiva.
são exemplos de condições que a gente coloca no dia a dia como meta, mas são necessidades que eu preciso atingir para conseguir a meta. Quem de vocês trabalha com meta aí? Só de curiosidade. Eu. Acho que todos, né, quase. Mas que seja bem definido, assim, eu tenho que atingir essas metas no final do ano. Sim. Tem alguns casos que são meta compartilhada, que são com as unidades, no caso, e tem meta particular, né? Individual, né? Isso, individual. Já parou para pensar como que é feito esse desdobramento até chegar em você, Tawane? Não sei, mas é injusto o negócio. Você já pensou a meta do seu gerente? Não, com certeza. Deve ser bem pior. Ela está atrelada à meta de todo mundo da equipe. Sim, uhum. E a meta do diretor? Está atrelada à meta de todos os gerentes. Sim, E tudo isso vai estar atrelado ao quê? Aonde que está o objetivo realmente da empresa? Onde realmente vai estar o objetivo da empresa? Aqui, né? sim. Pra gente também, né? Porque a gente tem Sim. um retorno também dessa meta atingida. É uma forma, daí é uma maneira que a gestão de pessoas conseguiu desenvolver para que vocês se enganjem no processo de atingir essas condições. Sim, Mas todas essas metas, tanto individuais, coletivas, está tudo desdobrado buscando isso daqui. Então, tudo que a gente vê como meta desdobrada para os funcionários são, na verdade, condições necessárias para atingir aquela meta maior. Então, a própria definição, apesar de eu estar usando muito esse termo meta, fugindo do que a teoria das restrições define como a meta mesmo, né? Esse desdobramento de meta ajuda no processo da teoria das restrições. O nosso serviço, assim, ele não tem um impacto tão alto quanto, por exemplo, o pessoal da área de produção. Tem impacto? Tem. Mas o pessoal da produção, se tiver qualquer problema de desempenho, o estrago é muito maior. Então, essas metas que a gente acaba enxergando, né, que na verdade são as condições necessárias, são formas de acompanhamento de restrição. Então um determinado setor lá não está conseguindo atingir os ideais estipulados. Pode ser que ele está travando toda uma cadeia. Eu vou ter que retrabalhar essa área para que ela consiga desempenhar melhor sua função. Complexo isso, né? Tem que ficar um bom tempo acompanhando todo o processo empresarial. E a teoria das restrições, ela traz 3 princípios para o acompanhamento dessa meta, ou para atingir essa meta. Então, para a empresa conseguir ser produtiva e, consequentemente, lucrativa, ela tem 3 indicadores básicos, vamos falar assim, que a gente pode acompanhar em relação ao desempenho. Então, primeiro é verificar ganho. Então, ganho taxa, segundo qual o sistema gera dinheiro através de venda. Então, nada mais é do que o acompanhamento do processo de obtenção de receitas. Obviamente, esse indicador aqui
vou ter que sempre estar buscando aumentar, né, formas, maneiras de conseguir maximizar a minha receita. Unificado com esse aumento de receita, a gente busca redução de inventários. Então, tratativa de estoques. Olha a área de custos aqui. Dinheiro empregado para a empresa nos bens que se pretende vender. Então, apenas matérias-primas. Então, isso quer dizer que eu tenho que sempre estar buscando diminuir o meu custo? Será que é isso que ele quer dizer? De certo modo, sim. O foco principal dele é nas matérias-primas, mas a administração, o pessoal de engenharia da produção e, consequentemente, a gente da contabilidade acabou acompanhando, a gente percebeu que não é só isso. Não é somente na matéria-prima que a gente pode reduzir custo. Eu posso reduzir também nos custos fixos, otimizando a utilização das minhas estruturas. E também no próprio setor de logística. Uma vez que todo processo logístico tem custo, né? Então, quando a gente vê esse processo de otimização da estrutura, o que ele quer dizer? A gente tem uma estrutura de custo fixo, por exemplo, um aluguel da fábrica. Quanto mais eu conseguir produzir mantendo aquela estrutura, melhor a minha utilização desse custo, não é? Então, menor vai ser o custo do produto, maior vai ser a redução do meu inventário ou reduzir os custos do meu estoque. Isso até quem se aproveitou muito bem foi o pessoal que trabalha com planejamento estratégico, né, que trouxe o diferencial não, né, a estratégia de liderança pelo custo. Não, diferencial, eu ia falar diferenciação, é outra forma de posicionamento estratégico. E a gente vê uma série de estratégias logísticas que são desenvolvidas também para maximizar a utilização tanto da estrutura quanto da própria redução dessa estrutura, né? Será que hoje a gente vê nessas grandes indústrias um almoxarifado, um estoque muito grande dessas matérias-primas? O que vocês me dizem? Ou as teorias logísticas já melhoraram nesse ponto? E muito, por sinal, né? Sim, com certeza. Hoje em dia a gente quase não vê grandes indústrias com volumes altos de estoque. Isso pode até, muitas vezes, transformar um problema, né? Qualquer falha na minha cadeia logística vai me causar um estrago enorme. Mas hoje se busca trabalhar com o mínimo do estoque possível, diversas estruturas de suprimento, cadeias de suprimento são pensadas tentando reduzir essa figura de inventário. E na outra forma, ou outro ponto que ele preza é reduzindo o processo de despesas operacionais.
Então, para ele, despesa operacional é o dinheiro gasto pelo sistema para transformar estoque em fluxo. Que é isso? Transformar estoque em fluxo. Aqui não. Vem lá da. Hoje em dia tem que se buscar melhorar todo o meu processo que está na obtenção da receita, tentando melhorar, transformar de maneira mais rápida e mais fácil o meu estoque em receita. Apesar de ele trazer como 3 pontos, quando a gente pega esses dois aqui, eles estão muito unidos. Eles são muito próximos um do outro dentro de uma estrutura empresarial. Um excelente exemplo nos dias de hoje. Quem consegue fazer uma excelente gestão logística, tentando a redução dessas despesas operacionais? Mercado Livre se tornou um exemplo fenomenal nisso, né? O que acontece com o Mercado Livre? Ele ampliou suas vendas? Quem de vocês compra no Mercado Livre? Eu. Aumentou e muito, né? Ainda mais agora depois da pandemia. E por que eles Nossa, aumentaram muito? O que acontecia não vamos muito longe, 3 anos atrás. Se comprava, levava 5, 6 dias para chegar em casa, né? Hoje em dia está mais prático você entrar no aplicativo, comprar no Mercado Livre do que num shopping. Se você já sabe qual o produto, dependendo, você no outro dia já está na tua mão, não é? É, exatamente. Chega no outro dia. Estrutura que eles transformaram, criaram, na verdade, né? Já que eles não conseguiram comprar o correio para eles, não, não ficaram esperando essa hipótese, eles criaram seu próprio sistema logístico. Então, um sistema para transformar esse processo de obtenção de receita. Dá a impressão que ficou mais caro, mas o volume que eles conseguem aumentar na receita supre essa implantação logística de maneira muito rápida. Então, para a teoria das restrições, o nosso tripé para aumentar esses ganhos é como? Aumentando receita, diminuindo os custos de inventário e buscando a redução das despesas operacionais. Dentro da disciplina de custos, a gente acaba focando nesse processo aqui, né? Processos da transformação do inventário, onde a gente vai sempre estar buscando, então, identificar quais são as restrições existentes no processo industrial ou no processo de prestação de serviço e buscar a melhor alternativa, tanto de combate ou resolução da restrição, quanto na tratativa imediata. Como assim tratativa imediata, professor? Fazendo as escolhas, o processo de escolha do momento, de tal forma que a gente garanta o maior lucro possível. Aí a gente acaba voltando um pouquinho para essa figura do custeio variável, com uma grande importância da margem de contribuição. Então, as medidas esperadas, ou
parâmetros utilizados para definição do alcance de metas é lucro líquido. Então posso pegar índices de lucratividade, rentabilidade e retorno sobre investimento. O lucro líquido fica até fácil da gente entender o porquê que a gente usa como métrica, né? A gente sempre vai estar buscando a maior lucratividade possível em relação às minhas receitas. Então, quanto que a gente está conseguindo transformar a minha receita em lucro? Mas e o retorno sobre investimento? Lembrando que para a gente conseguir chegar em um determinado nível produtivo, em um determinado potencial de lucro, a gente tem que fazer investimento em infraestrutura, em estrutura. Então, a minha obtenção é sempre o quê? Um retorno sobre investimento alto ou baixo? Quanto melhor for o retorno sobre investimento, melhor é, será? Né? Então, os dois aqui sempre visando o melhor indicador possível. Quanto mais retorno eu conseguir com o menor investimento possível, melhor está sendo o meu controle sobre os parâmetros da teoria da restrição. Mas, afinal, o que é essa restrição? Então, só para a gente retomar, segundo o Goldratt, uma restrição é qualquer coisa que ele identifica como o elo mais fraco que impede um sistema de atingir um desempenho maior em relação à sua meta. Pode ser pessoa, pode ser máquina, pode ser matéria-prima, pode ser qualquer processo dentro da minha escala produtiva ou dentro do meu processo empresarial. Então, eu pergunto para vocês, se vocês se deparassem com esse caso, o que vocês fariam? Então, vamos pensar que a gente está numa indústria automobilística e a gente faz 2 modelos de veículos. Um modelo 4 portas e um modelo 2 portas. Bacana, não tem nada demais, né? Então, esses veículos têm o preço de venda 26 mil 4 portas, 25.800 o 2 portas, custo variável 20.500 o 4 portas, 20.400 o 2 portas, então a margem de contribuição do 4 portas é 5.500. E a margem de contribuição do 2 portas é 5.400. E levando em consideração uma situação hipotética, tá? Que todas as maçanetas usadas em qualquer um dos modelos são iguais, seja em porta traseira, seja em porta dianteira. E no decorrer do tempo, ou no decorrer da operação da empresa, a gente chegou em um período que o nosso fornecedor só vai conseguir entregar. Então, determinado mês, a empresa só consegue com o fornecedor 8.000 maçanetas, 6.000 a menos do que a quantidade necessária para atender a demanda de produção do mercado, que são de 3.000 veículos 2 portas e 2.000 veículos 4 portas. Sabendo que a gente tem um custo fixo de 6 milhões, qual seria o lucro máximo? Como que a gente vai fazer a escolha do meu processo produtivo? Primeiro, existe uma restrição aí?
Vamos pensar aqui. Vamos jogar no Excel. Se eu produzir carro 2 portas, quantas maçanetas eu preciso para o carro 2 portas? 2, né? Isso. 4 portas. 4. Preciso de 4, né? A demanda do mercado. Tá lá. São 3.000 veículos 2 portas e 2.000 veículos 4 portas. Então, demanda 3.000 veículos 2 portas e 2.000 veículos 4 portas. Então, quantas maçanetas eu preciso? Para conseguir atingir o meu público, né, a minha demanda, eu precisaria 2 maçanetas vezes 3.000 veículos, 6.000 para 2 portas, e 4 maçanetas para 2.000 veículos, 8.000. Então, a gente precisa de 14.000. Nosso fornecedor tem capacidade de entregar quantos nesse período? E 8.000. 8.000 maçanetas. Não ficou faltando justamente aqueles 6.000 que está no enunciado, né? Tem uma falta de 6.000 maçanetas. E agora? Quem que eu vou produzir? Olhando o enunciado. Quem que eu produzo para garantir o meu lucro? O 4 portas? 4 portas? Por que, André? Porque o retorno vai ser maior? Por causa da margem aqui? Não, retorno que eu digo, retorno de faturamento. Mas o ideal não é a gente ver a margem, que é quanto que sobra de cada venda. Então, cada produto que eu vendo vai me sobrar 5.500 para pagar o custo fixo e ter lucro, não é? O conceito da margem de contribuição é essa. Olhando pela margem de contribuição e vendo o custo fixo, seria de 2 portas. Então, porque a margem é menor, vai sobrar mais, né? Mas a margem não é menor? Agora não entendi. Mas me confundiu. A margem não. A margem menor vai sobrar menos, né? Tirando o custo fixo daí, né? Olha como é um processo que a gente tem que tomar um certo cuidado. Se a gente olha só a margem de contribuição fria, eu vou ter uma sensação que esse 4 portas aqui é mais rentável produzir, né? Me dá essa sensação, não dá? Olhando assim, exato. Se for pegar só a margem, realmente, ele é mais rentável. Mas, quando a gente está trabalhando nesse processo de restrição, a gente passa a olhar para o problema, para o elo fraco da cadeia. Então, a gente vai acabar fazendo esse mesmo processo. Então, vai ter lá o preço de venda. Então, é 26.000 por 25.800 por 2 portas e 26.000 por 4 portas, né? Custo variável, 20.500.
e 20.400. Então, a minha margem de contribuição unitária vai ser igual a 25.000 menos 20.500. Eu acho que eu tem alguma coisa errada. É 20.400. E vai ser 26.000 menos 20.400. Aqui era 20.500. Então, o meu foco vai trazer o quê? A restrição para essa análise. Então, eu tenho que identificar a minha restrição. Qual que é a restrição da que a gente está sofrendo nessa linha de produção? Maçaneta, não é? Então, eu vou trazer quanto que eu utilizo de cada restrição, vamos falar assim, quanto que eu utilizo em relação a essa restrição para cada produto. Então, para 2 e 4 portas, eu vou trazer aqui restrição para 2 portas, são as 2 maçanetas que eu utilizo. E a restrição para 4 portas são as 4 maçanetas que eu utilizo. E com essa restrição, eu vou achar uma informação importante, que é a margem de contribuição por restrição. É o quê? Dividir quanto que eu vou ter de retorno para cada unidade que eu tenho de produto em escassez. Então, para cada maçaneta que eu aplicar no processo de 2 portas, eu vou ter um retorno de 2.700. Então, cada maçaneta tem o potencial, na montagem do veículo, de gerar uma margem de contribuição de R$ 2.700. E o de 5 portas? De 5 portas não, o de 4 portas, que dá 5.500. Não deixa de ser 5 portas. Não vou mentir, né? Eu vou ter um total de 5.500, mas eu utilizo 4 unidades desse produto em escassez. Então, para cada maçaneta empregada no veículo 4 portas, eu tenho um retorno só de 1.375. Quem que é mais vantajoso produzir? Pensando na restrição. Melhor produzir o carro com 2 portas, que vai 2 maçanetas só, e cada maçaneta vai ter um potencial de margem de 2.700, ou de 4 portas, que vão as 4 maçanetas, e cada maçaneta que eu utilizar vai trazer um retorno só de 375, desculpa. Nesse caso, com certeza, de 2 portas. O de 2 portas. Então, o que eu vou fazer? Ele, nesse meu processo industrial, vai ser a minha prioridade. Vou priorizar o carro 2 portas. E vou deixar em segundo plano. Então, a minha segunda opção vai ser o de 4 portas. Professor, mas eu tenho um limite para a produção de 2 portas. É exatamente essa figura que a gente precisa prestar atenção. Então, a minha produção vai ter que respeitar o quê? A minha demanda. Se eu produzir 3.000 veículos, o fornecedor vai me entregar 8.000 maçanetas. Eu posso produzir 3.000 veículos?
ou não? Então, se eu fizer essa produção, escolher produzir 3.000 unidades. Quantas maçanetas a gente vai utilizar? 3.000 unidades, né? Eu escrevi unidades ali, então não dá para usar ele. Vezes 2, vou utilizar 6.000. Quantas maçanetas vai sobrar para a produção de 4 portas? Vai ser o meu total, menos o que eu utilizar para atingir a minha demanda dos veículos 2 portas. Então, quantas unidades eu vou conseguir produzir de 4 portas? Aqui, vocês podem ver que eu fui até o limite da minha demanda, né? E utilizei o meu estoque de maçaneta, vamos até colocar aqui estoque. O estoque, e eu consumi 6.000. Sobrou 2.000 peças, 2.000 maçanetas. Quanto que eu vou poder produzir 4 portas? Só dividir, né? Eu tenho 2.000 peças, eu utilizo 4 maçanetas, então divido por 4, vai ser 500 unidades de veículos 4 portas. Com essa formatação, eu com toda certeza vou atingir o maior lucro possível nesse cenário. Poderia ser aplicado a 3 produtos? Pode ser aplicado a 4 produtos? Pode. Quantos produtos tiver, a única coisa que eu sempre vou respeitar, o meu estoque, que está limitando esse fator produtivo. Com base nesse fator produtivo, eu vou sempre buscar qual produto que me traz o maior retorno para cada unidade desse fator produtivo que eu aplicar na produção e vou colocar em produção o máximo permitido, vamos falar assim, pela minha demanda. E assim eu vou chegar no maior lucro possível. Quanto que vai ser esse lucro? Vou colocar aqui do ladinho. 2 portas. Vai ser 25.800 vezes 3.000 unidades. R$ 20.400 vezes as 3.000 unidades. Então, a minha margem de contribuição, 77 milhões, menos 61, sobrou 16. Agora, 26.000 vezes 500 unidades. Vou gastar 20.500 para produzir cada uma das 500 unidades. Então, vai me sobrar uma margem de contribuição total de 2.700. Margem de contribuição total da fábrica, 18 milhões. Nosso custo de despesa fixa foi de quanto? 6 milhões. Então, o nosso lucro vai ser de 12.950.000. Vocês podem tentar qualquer combinação que vocês não vão atingir um lucro semelhante a esse. Deu mais ou menos para compreender a ideia desse cálculo?
É difícil, é fácil? Mais ou menos. Sim, não, talvez. Tranquilo, professor. Tem que seguir, então, aquele critério ali da margem de restrição, né? Quanto maior, usar como prioridade. Isso. Aqui vai ser o fator de escolha da prioridade. Professor, até onde o CRC costuma cobrar? Até aqui, tá? Ele não pede para vocês calcularem o maior volume, o número de produção. Pelo menos eu não vi até hoje. O problema é que até hoje pode ser que amanhã mude. Deixa eu ver se eu acho a prova, o exame passado. Cadê? Exames, suficiência. O primeiro. Aqui só está o gabarito. Cadê a prova? Aqui, prova, gabarito. E o detalhe, ele não estava como contabilidade de custos, tá? Ele foi classificado pela Consulpan como gerencial. Cadê? Estamos chegando. Aqui, ó. Veja se não é exatamente o que a gente acabou de conversar. Idêntica, né? Idêntica até um certo limite. Ele só pediu para priorizar. Seria uma questão difícil? Seria uma questão fácil? A maioria erra. Será que a resposta aqui está certa? Querem conferir? Não? Eu adoro a participação de vocês. Vamos conferir rapidinho aqui, que está muito fácil de conferir ela, né? A gente só vai pegar aqui esse quadrinho. Colou certo. E não vai colar. Vamos pegar aqui. EV, custo variável e a restrição. A gente tem a peça A B e a C. Olha como seria rápido de responder. Preço de venda 60,
80 e 100. Custos variáveis, 20, 30 e 40. Nossa margem de contribuição unitária, 60 menos 20, 40, 50 e 60. Nossa restrição, 10, 5 e 8, que são só a quantidade de horas máquinas disponíveis. Então, 10, 5 e 8. Reparem como os organizadores pensam nesse tipo de erro aqui, de pegar só a margem de contribuição. Com certeza vai ter uma resposta, primeiro C, segundo B, terceiro A. Vamos ver? Olha aqui, qual a primeira resposta que ele coloca. Primeiro C, segundo B, terceiro A. Primeiro que ele coloca na cara da pessoa, já para tentar forçar ela a errar exatamente essa proposta, da pessoa só olhar a margem de contribuição. Mas a gente tem que levar em consideração aquela margem de contribuição por restrição. Então, nada mais vai ser do que 10 dividido pela restrição, 40 dividido por 10, né? 50 dividido por 5, e por último, 60 dividido por 8. Então, ficaria primeiro, segundo e terceiro, né? Então, B, C e A. A resposta correta, B, C e A. Até hoje, no exame de suficiência, e não são muitas as questões que eu já vi assim, tá? Foram umas 3, desde 2011, umas 3 ou 4. Vai só até aí. A nossa preocupação vai adiante. Lembrem-se disso, vai na busca do melhor mix de produção. Encontrar quanto eu vou conseguir produzir de cada produto em relação a essa restrição. E agora, esse segundo exemplo, um pouquinho mais complexo, né? Então, a gente tem uma indústria que fabrica 3 produtos, nos quais são utilizados rolamentos com os seguintes custos. Então, produto A, custo variável de 100, custo variável 495 e o C, 300. Aqui eu escrevi errado, tá? Na verdade, não é custo fixo, é despesa variável. Então, a despesa variável do produto A é de 100, o B 200 e o C 100. Então, a gente tem um custo de despesa variável total e o preço de venda para cada unidade. E a quantidade de rolamentos que cada um desses 3 produtos utiliza. Uma determinada semana que a empresa está com falta de rolamentos, tendo apenas 200 rolamentos em estoque. E sabendo que a empresa tem despesa fixa de 10 mil por semana e de mais despesa variável de 10% do preço de venda, além do que já está aqui, e sabendo ainda que o mercado consome 20 unidades de cada produto por semana, decida quais deverão ser feitos nessa semana e em qual quantidade, de forma a maximizar o lucro. Então, a nossa restrição está nesse dito número de rolamento, né? Primeira coisa que a gente faz aquela estrutura. Preço de venda, 800, 1000,
e 700. Vou deduzir os custos variáveis. 400, 495 e 300. As despesas variáveis, que a gente tem em valor já, né? 100, 200 e 100. 100, 200 e 100. E mais outra despesa variável, que é 10% do preço de venda. Né? 10% de preço de venda. O que eu vou encontrar? Vou buscar a minha margem de contribuição unitária. Vai ser o preço de venda menos custos variáveis menos as despesas variáveis. 220, 205 e 230. Se tivesse uma resposta igual o pessoal que faz elaboração de prova de concurso e do CRC, eles colocariam uma alternativa com o primeiro produto, vamos chamar de A, B e C, né? Seria C, A e B, para ter uma resposta errada. A gente sempre tem que lembrar da nossa restrição. Quanto que eu utilizo do produto A em relação à minha restrição? Então, o A, 4 rolamentos. O B, 5. E o C, 4 rolamentos. Então, a minha escolha, margem de contribuição unitária por restrição, vai ser de quanto? Pego a margem de contribuição unitária, divido pela minha restrição. Para cada rolamento que eu produzir e vender nesse produto A, eu ganho 55, ou tenho uma margem de 55. Para o produto B, tem uma margem só de 41. E para o produto C, 57,50. Quem eu vou priorizar? Então, por primeiro, vai ser o produto C. Por segundo, o produto A, né? E por terceiro, o produto B. E a quantidade, como que eu vou definir? Quanto que o mercado aceita do meu produto C? Opa, 20 unidades. Se eu produzir as 20 unidades, quantos rolamentos eu vou gastar? Vou multiplicar 20 produtos utilizando 4 rolamentos, vou gastar 80. Então, vou consumir 80. Sabendo que eu tenho 200 unidades, se eu der uma saída de 80 unidades, vai me sobrar quanto? 200 menos 80, 120. Será que eu posso produzir também 20 unidades do produto A? Aí eu vou testando a minha produção até chegar à utilização total do meu estoque de rolamento. Então, se eu produzir 20 unidades, quanto que eu vou utilizar?
20 unidades vezes 4, vou consumir mais 80. Então, se eu der uma saída de 80 no meu estoque, sobra quanto? 40. Daria para produzir as 20 unidades aqui? Se eu produzir 20, o que vai acontecer? Eu teria que ter 100 rolamentos. Então, não posso, né? Como é que eu defino, então, quantos rolamentos eu vou produzir? Vou pegar a quantidade que tem no meu estoque, vou utilizar esses 40 rolamentos e divido pela quantidade que eu tenho disponível. Só vou conseguir produzir mais 8 peças. Então, 8 peças utilizando 5 rolamentos, das 40 unidades, se a gente tirar do estoque, a gente fica com saldo zero. Está aqui, né, quer dizer, está aqui em cima, né? A quantidade que eu vou produzir de cada um de acordo com a rentabilidade deles. Então, eu vou focar no primeiro produto, o produto C. Depois eu vou para o segundo produto, o produto A. E, por último, eu finalizo com o produto B. Tranquilo? Mais ou menos? Vocês estão muito quietos, gente. Vocês falavam mais comigo. Então, dentro do livro A Meta, ele tem essa seguinte frase: diga-me como me mede e lhe direi como me comportarei. Se me medir de maneira ilógica, não se queixe de comportamento ilógico. O que será que ele quis dizer com isso? Qual o significado dessa frase? Todo esse processo aqui, as escolhas de como vocês vão tratar os princípios, como vocês vão identificar as restrições, de como vocês vão tratar as restrições, vai depender da maneira como vocês controlam o processo da empresa. Ali, trabalhar com restrição de matéria-prima é um tanto quanto fácil. Existem outros fatores de restrição que se tornam mais complexos. Por exemplo, quantidade de mão de obra em linhas de produção, onde a gente tem várias etapas. Então, a gente vai ter que focar muito bem como é que se faz esse controle para não cair em leituras erradas. Claro, a gente não vai fazer essa parte hoje, a gente vai deixar para a semana que vem, mas eu vou deixar os 5 passos que ele indica para focar nos problemas. Então, primeiro, a gente passa a identificação da restrição do sistema. O que está me gerando o gargalo no processo produtivo? Identifiquei, consegui localizar o que está atrapalhando. E lembrando, nem sempre vai ser fácil, igual saber da matéria-prima aplicada. Passo a decidir como eu vou explorar essa restrição. Como que eu vou tratar? Como que eu vou definir minhas prioridades em relação a essa restrição? Então, decido como eu vou fazer essa exploração da restrição. Com base nessa exploração,
todo o meu sistema vai ficar subordinado à decisão anterior. Então, ninguém vai conseguir ultrapassar o limite da exploração dessa restrição. Quando a gente for trabalhar a produção em tempo, em setores produtivos, vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem isso. O quarto é tentar ou buscar elevar a restrição do sistema. Ficou estranha essa maneira que ele escreveu, né? Dá a impressão que eu vou querer criar mais restrição. Mas aqui é o sentido inverso. Eu vou tentar diminuir o problema. Elevar a restrição é elevar a capacidade que um determinado setor ou uma área tem em relação ao que ela está produzindo ou a atividade que ela vem desenvolvendo hoje. Chegou nesse processo de melhoria desse setor, ou essa elevação da restrição, como ele fala, a gente faz o quê? O professor, esse quarto está que nem que a fala da Dilma. Chegou no limite da restrição, aumenta a restrição. A gente dobra. Chegou na meta, a gente dobra a meta. É mais ou menos a fala da Dilma, esse quarto. Mas não deixa de ser parecido, né? Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Só que aqui o que a gente vai fazer? Em vez de dobrar a meta, a gente vai achar outra. A gente vai buscar outro problema. Então a gente vai chegar num limite onde a gente está elevando a capacidade de uma área até onde que ela ultrapasse a capacidade de outras áreas. Então essa área, essa primeira área que a gente identificou aqui no passo 1, ela deixa de ser o problema. E vai existir outra área sendo problemática. Aí eu recomeço todo o ciclo com base nesse novo problema. E, professor, então isso não tem fim? Teoricamente, não. Pela teoria do Goldratt, não. A gente ficaria nesse ciclo até atingir um lucro infinito. E se a gente parar para pensar, as empresas ficam nesse ciclo, né? Elas ficam retrabalhando os seus processos, tentando a sua elevação. Claro, vai chegar a determinados pontos onde o crescimento ele se torna muito mais complexo, mas é uma busca incessante dos empresários isso. Mesmo sendo uma teoria de um físico, ela retrata de maneira muito clara a realidade do empreendedor mesmo, né? Da pessoa que vê a empresa como algo extremamente potencial. Então, chegou nesse passo 4, eu consegui atingir um nível de desempenho maior que outras áreas, aí a gente vai identificar uma outra área que esteja no processo de restrição e submete a todo o tratamento até que ela ultrapasse outras áreas, e assim a gente vai substituindo os problemas. E então a forma de ficar achando problema vira um looping sem fim. Aqui, um exemplo que eu falei, quando a gente tiver tanto produção quanto tempo das áreas, setores produtivos, mas esse exemplo a gente vai ver na aula que vem. Primeiro, trabalhem a mente de vocês com modelos iguais a esse, né? Então, eu deixei um exercício para vocês resolverem nesses moldes, nos moldes restrição em termos de produção mesmo, né? Em termos de matéria-prima, e depois a gente vai para esses processos um pouquinho mais complexos. Ah, é mais difícil, professor? Não. Vocês vão ver que é fácil também.
só vai exigir um pouquinho mais de trabalho, mas nada de que seja muito, muito mais difícil. Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Tranquilo. Certeza ou é só para poder ir jantar e dormir? Na verdade, tá tranquilo mesmo, professor, por enquanto. Não é difícil, né, gente? Tudo tranquilo. Jantar a gente já jantou. É, Né? É um processo de cálculo relativamente simples, né? Desde que a gente conheça o custeio variável, né? Desde que a gente vá buscar esses conceitos da margem de contribuição, a gente traz alguns elementos a mais, ele se torna um cálculo simples. Igual aquela questão do CRC. Vocês acham que muita gente acertaria ela? Uh-uh. Pior que não. É triste falar isso, mas pior que não. É que nos relatórios do CRC, ele não traz por questão, ele traz por conteúdo. Mas dá para vocês terem noção por aqui, ó. Contabilidade gerencial. Eram duas questões só. Olha quanta gente acertou. 19%. Só de curiosidade, agora que eu não olhei também qual foi a outra questão. Cadê onde eu tô? Cadê? Prova. Eu tô ficando meio cego já, gente. Cadê? Ah, vamos pegar qualquer uma aqui, que não, mesmo sem o gabarito. não estamos mais vendo sua tela, professor. Ah, disfarce. Obrigado por avisar, Tênis. Senão eu tenho esse hábito terrível. Eu vejo você falando, olha, pessoal, daí eu fico, olha o quê? Aqui eu fico olhando para o lado, né? Completo estúpido, né? Mas tudo bem. Aqui o gabarito. Aqui é só o gabarito. Eu quero o gabarito e prova. Que porcaria, eu tinha acabado de ver. Será que ficou no downloads? Não. Que eu queria aquela que eu tinha aberto agora há pouco, porque ela está separada já hum, por questão. Mas vocês viram ali, né, que gerencial acertaram duas. Duas não, 20% para duas questões.
Sendo que uma delas era aquela ali que a gente levou quantos minutos resolvendo? 3? Menos, né? Tão simples que estava. Aqui. De questões de... Uma era da teoria das restrições, e a segunda... A segunda de análise de demonstração financeira. Duas questões fáceis, né? E o pessoal erra bastante. Então, vocês verem, 20% de todos os candidatos tiveram capacidade de acertar essas duas questões. É muito pouco, né, gente? E essa questão aqui, vocês viram, não é nem todo o processo de cálculo. Então, o que eu preparei para vocês? Eu deixei só um exercício, porque eu acho que esse tema ele é mais simples, por enquanto, para vocês resolverem para a aula que vem. A aula que vem, a gente faz a correção e passa a trabalhar a teoria das restrições com mais de um segmento de restrição, vamos falar assim, um setor restritivo. Ou que a cadeia seja maior, para trazer um pouquinho mais de complexidade para vocês entenderem melhor. Passando isso, aí eu quero trabalhar com vocês, depois da próxima aula, custo padrão e target cost, para a gente finalizar o semestre. Tranquilo? Já, professor? Beleza, professor. Finalizar já? Já? Não? Querendo ou não, a gente já está indo para novembro, né, gente? Já não, né, professor? Já tá. Já... Como é que pode? Já chegou a novembro. Nossa senhora. Sim. Com 2 feriadinhos. Parecia ontem que a gente estava saindo de sala de aula por causa da pandemia. A gente já está indo para o segundo ano desse processo maluco. Já está terminando um ano inteiro feito nesse processo à distância, né, nesse processo remoto. Tem um mesinho de aula, praticamente. Verdade. Já tô contando, já tô fazendo contagem regressiva com os alunos. Então, por isso que eu planejei esses tópicos. Trabalhar mais uma aula com teoria das restrições e depois, como são assuntos semelhantes, apesar de ser vista um pouquinho diferente, sobre óticas diferentes, o custo padrão e o target cost a gente vai ver meio parelho. Aí acabou o ano. Mas então tá, gente. Então já tá lá no AVA o exercício para vocês. Como feriado, fui um pouco generoso, pus um exercício facinho. E dessa vez é verdade, tá? Não é sacanagem. Então vocês não vão gastar muito tempo ali. Uns 20 minutinhos vocês já resolvem. E a gente corrige na próxima aula. Beleza? Beleza. Beleza, Então professor. tá, gente. Desejo para vocês um bom restinho de semana aí, né? E um bom feriado para quem emendar o feriado, poder curtir. E a gente se encontra quinta-feira que vem daí. Beleza, professor. Tranquilo, professor. Muito Boa obrigada. noite, bom feriado, até a próxima aula. Obrigado, André. Obrigado, Tony. Boa 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 noite, noite, Ana. professor. Bom final de semana e bom feriado. Obrigado, gente. Boa noite para vocês também. Bom descanso. Obrigada. Boa noite, Valtinho.